Olá pessoal, hoje vamos à segunda parte da entrevista ao ufólogo Ademar Gevaerd. Se você que está assistindo agora não viu a primeira parte, ou os dois vídeos onde forneço explicações mais plausíveis para alegações de OVNIs e ETs, dê um pulo na playlist de ufologia que aguardarei você retornar quando estiver a par do que já foi falado. Essa semana eu gravarei apenas o áudio, pois imprevistos acabaram tomando o meu tempo. Gostaria de relembrar vocês que estarei retomando o vídeo a partir do último comentário do vídeo anterior, dessa forma demonstrando que nenhum conteúdo foi removido da entrevista original. O governo brasileiro está pesquisando isso aí. Porque eu, por exemplo, sou cientista, não é, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, formo parte de muitas comissões. Tinha conhecimento disso. E nunca foi discutido uma coisa desse tipo. Porque as pesquisas feitas pelo governo brasileiro, elas não foram realizadas por nenhuma instituição científica, elas foram realizadas pela Força Aérea Brasileira. Tá. Então, se a senhora for ao site, por exemplo, da Força Aérea Brasileira, ou se a senhora for aos arquivos nacionais em Brasília ou no Rio de Janeiro, a senhora vai encontrar 4.500 páginas, que, veja, isso é uma fração, isso é a ponta do iceberg. Pode ser registros de fenômenos, certo? Atmosféricos ou de fenômenos estranhos que acontecem na atmosfera da Terra, por exemplo, registrado por aviões e até, por exemplo, experiência que as próprias pessoas podem ter. Sim, claro. Esses também são registrados lá. Mas há uma equipe de alto nível na Força Aérea Brasileira que, durante todas as fases dessa investigação, imediatamente descartava aquilo que podia ser explicado. Até porque a ufologia começa desse ponto. Aquilo que pode ser explicado, em 90 e alguma coisa por cento, pode ser explicado como o fenômeno da atmosfera. Isso é descartado. Tanto que essa equipe, assim como os próprios ufólogos, se utilizam dos conhecimentos da física atmosférica, da meteorologia e até da astronomia. Embora a astronomia seja a disciplina que menos sirva para nós. Porque esses fenômenos acontecem dentro da atmosfera e muitas vezes a baixa altitude. Um telescópio não ajuda em absolutamente nada. Mas voltando à pesquisa feita pela Força Aérea Brasileira, há registros de ocorrências investigadas oficialmente pelos nossos militares, e eu insisto nisso porque, em geral, são os ufólogos que fazem isso. São os ufólogos que recebem um contato de alguém que reside numa cidade do interior e vão até lá e pesquisam e fazem os croquis, etc. e tal. Quando a gente descobriu que a Força Aérea Brasileira fazia exatamente a mesma coisa, nós ficamos surpresos. Há registros de investigações feitas com o critério de perícias policiais, que é exatamente como nós fazemos as nossas investigações. Nosso trabalho é um trabalho de perícia, um trabalho policialesco em cima das ocorrências, para verificar como elas se deram, em que circunstâncias, se as pessoas poderiam ter confundido alguma coisa. E nós nos surpreendemos mais ainda, ao ver esses arquivos da aeronáutica, que eles se assemelham muito aos nossos, dos ufólogos civis, em que há ocorrências de discos voadores pousados, investigados e descritos pelos militares, inclusive com tripulantes do lado de fora. Isso foi registrado em abundância no interior de São Paulo, no interior de Minas, mas no interior de Santa Catarina. Mas registrado como? Registrado pelas testemunhas. Se é uma câmera fotográfica, eu posso registrar e posso simplesmente simular muitas coisas. Eu posso simular até a formação do universo, posso simular mediante um programa numérico, posso simular, por exemplo, a evolução da Terra desde 4 bilhões de anos atrás até agora. Professora, hoje nós temos softwares com tamanha tecnologia que nada escapa. Nós recebemos na revista UFO, para você ter ideia, mais de 100 fotografias por mês. Eu sou honesto em dizer, 90% delas não são absolutamente nada. As 10%, aquelas 10 fotografias a cada 100 que sugerem algo diferente, passam por um trabalho criterioso que é desenvolvido por engenheiros do INPE, por peritos policiais do estado do Paraná, que justamente excluem as possibilidades daquilo ser qualquer coisa o senhor acredita na teoria da evolução das espécies de Darwin? Sim, acredito. Parcialmente. Há alguns detalhes que eu discutiria sobre isso na frente. E o senhor, por exemplo, tem uma ideia, por exemplo, do tempo que levou a desenvolver, por exemplo, desde animais que eram praticamente unicelulares até animais tão complexos como o ser humano, Bom, há correntes de cientistas que admitem que não houve tempo suficiente para que um ser humano tão complexo como nós somos, com 3 trilhões de neurônios, tivesse sido formado a partir da aceitação da teoria da evolução de Darwin.
Eu não sei, eu não sou um cientista, eu sou um jornalista, pesquisador, fui professor de química, tenho formação científica e eu tenho uma visão do fenômeno UFO muito, muito rigorosa. Até porque, como formador de opinião, ufólogo, editor de uma revista, eu sou obrigado a ver todos os dados que me chegam com muita atenção mesmo. E eu sou franco, eu ouço todo tipo de histórias e eu separo as histórias daquilo que eu considero investigável, fato. Hoje, colegas seus, astrônomos de várias partes do mundo, admitem publicamente Stephen Hawking, Michio Kaku. Eu acho que nós vamos falar, por exemplo, de um Marcelo Gleiser, que não entende absolutamente nada do assunto, se dá ao capricho de falar, por exemplo, sobre abduções ou sobre os círculos ingleses, os agroglifos, detonando essa questão, aí realmente nós vamos encontrar muito ceticismo. Eu posso dizer, senhor, o seguinte, como cientista. Existe vida no universo, além da nossa existe. Claro. E possivelmente existem outras civilizações, eu também concordo. Claro. E possivelmente existem. Só que se o senhor pensa, por exemplo, não é? Quanto tempo a Voyager, que é a missão espacial que vai abandonar, certo, o sistema planetário, justamente até foi, né? Agora em junho. Em junho ela vai sair, entra no espaço interestelar. Bom, a Voyager, ela viajou com uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora durante 34 anos para abandonar o sistema planetário, certo? Que distância ela percorreu? Ela percorreu aproximadamente umas 120 unidades astronômicas. Unidade astronômica é distância Terra-Sol. A senhora quer chegar, é claro, é evidente. Tá. É evidente que as distâncias interestelares não podem ser vencidas pelos métodos utilizados hoje pela tecnologia terrestre. Sabe, por exemplo, quanto tempo nós essa Voyager deveria viajar para chegar até a estrela mais próxima a nós? 80 mil anos. Sim. Com uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora. Se fosse nesse sistema precário que é o que nós utilizamos hoje. Então o senhor hoje. fala de sistema precário. Tudo bem. Tá. Então a gente vai dizer, por exemplo, bom, agora nós vamos inventar uma nave para que o senhor diga civilizações, que vem de onde? De que região da galáxia? Nós ainda não temos. Nós não sabemos de onde eles vêm. Nós temos tem que ser indicações. Ao sistema planetário, não é? São outros sistemas planetários. Mas, por exemplo, a senhora sabe melhor do que eu que nós estamos tão atrasados em astronomia que apenas de uns anos para cá nós descobrimos que existem planetas fora do sistema solar. Nós não sabíamos da existência dos exoplanetas. Nós só supunhamos. Hoje nós, pelo método de transição, sabemos matematicamente da existência de planetas. E temos confirmado aí por algumas dúzias de que eles têm, supostamente, superfície rochosa. Isso tudo para dizer que nós estamos ainda engatinhando em qualquer sistema científico que possamos considerar. Eu acho o seguinte, não? Eu acho o seguinte, não? É que a gente tem que ser humilde, certo? O ser humano tem que ter humildade. E de saber que, por exemplo, para nós chegar a este estágio que o senhor acha assim como muito precário, isso foram consumidas muitas horas de trabalho. Claro, muitas horas de trabalho. Não, evidente, claro. Olha só, não é muito tempo, nós fizemos, mas ainda assim avanços passos de formiga. Dos sumérios até agora, só passaram 6 mil anos. Interessante a senhora falar do Sumério. A senhora sabia que os sumérios, em todas as suas tábuas, registram a ocorrência de seres que vieram do céu, e está em toda a mitologia suméria, que já não é mais considerado como mito, que os Anunnaki, que significa literalmente aqueles que desceram do céu, conviveram com os sumérios. E histórias de outros povos que vieram dos céus, sempre em naves, em objetos resplandecentes, estão por todas as culturas planetárias. Eu queria pegar uma carona, Giovanna, nessa história, tu tocasse nos Anunnakis, a professora também está falando, e a gente vê assim, ó, a ufologia como uma paraciência, ela muitas vezes se mistura um pouco com a questão da espiritualidade, a ufologia esotérica, enfim, mística, holística, como queira chamar. Como é que funciona isso? Como é que se separa isso? E essa, hoje, a arqueufologia, que muitas vezes vai no passado buscar coisas que até então a gente não sabia responder, talvez ainda não tenha resposta, enfim, que a gente está engatinhando, buscando isso.
Mas com a nossa tecnologia hoje a gente já consegue vislumbrar algumas respostas com escritos sagrados, enfim. Sim, perfeito, Brito. Primeiro é importante que as pessoas tenham noção, e eu acho que esse que é o problema que falta aos cientistas. Eles não entendem que o fenômeno está aí, negá-lo porque ele seria impossível de acontecer é tapar o céu com a peneira, o sol com a peneira. Porque o fenômeno está aí. O que deve se fazer é investigá-lo. Depoimentos? Vamos investigá-los. E o que se desconhece é que ufologia é ciência pura, do começo ao fim. Nós, por exemplo, quando temos uma ocorrência nos céus, nós nos utilizamos de conhecimentos da física atmosférica, da meteorologia. Se esse objeto pousa e deixa uma marca no chão, nós vamos precisar de recursos da biologia, da química, da geografia, da geologia, etc. e tal, para determinar o que pode ter acontecido ali. Então, em todas as fases da investigação ufológica, como no caso das fotografias, que nós analisamos com softwares, são softwares avançados, em todas as fases nós utilizamos ciência pura. Agora, o que temos percebido, e muita gente, bem antes dos ufólogos desta geração já perceberam há mais tempo, é que apenas a ciência é estéril para analisar um fenômeno de tamanha magnitude. Porque nós estamos lidando com algo que pode provocar uma reação absolutamente total em nossa civilização. Porque a partir do momento que a gente não se veja mais como a única, mas como uma de muitas civilizações pelo universo, e que essas civilizações já têm um grau de tecnologia tal que as permite se visitar e virem até a Terra eventualmente, e até onde elas estão indo não sabemos, isso muda completamente todos os pontos de referência da população planetária. A ciência terá que ser, em boa parte, reescrita, a história terrestre vai ser reescrita, e aí a gente chega na ufoarqueologia, porque os registros da ação na Terra desses outros seres, da presença desses outros seres, da chegada deles, esses registros estão por todas as partes. Há desenhos em cavernas, há escritos em moedas de 600 anos, tapeçarias de 300 anos, livros sagrados como os hindus, que têm 4.000, 3.500 anos, a própria Bíblia, e todos os registros em que o homem manifestou a sua cultura, a sua tradição, contêm ocorrências de objetos voadores não identificados, descritas, claro, cada uma delas à sua época. Por exemplo, nos tempos bíblicos não ia se falar que uma nave extraterrestre pousou em algum lugar, mas se fala de uma visão divina, se fala de um trono celestial, carruagem de fogo. O ser que desce é um anjo, é um santo, compreende? Sempre há essa interpretação. E isso está perene em todas as culturas da Terra. Se vocês forem até, por exemplo, os índios do Alto Xingu, vão tratar dos caiapós. A tradição dos caiapós é de receber visitas no passado de outras espécies. Inclusive um ser que conviveu com os índios caiapó se chamava Becororote, está na lenda dos caiapó, e esse índio, esse ser, aliás, que conviveu com os índios, ele veio numa canoa voadora. Canoas voadoras, barcos voadores, isso tudo está pelo folclore brasileiro. A Bíblia fala do Elias, né, das carruagens de fogo. Exato. Com relação ao uso dos conhecimentos da astronomia para refutar as alegações de OVNIs, ele diz que essa não tem quase uso por se tratarem de avistamentos na atmosfera. Porém, já dei exemplos para vocês no céu de eventos astronômicos e planetas causando falsas alegações de OVNIs. A partir do momento em que você não sabe o que está acontecendo, você está vulnerável a cometer um argumento da ignorância ao fazer uma alegação sobre aquilo que não conhece. E isso pode principalmente acontecer se você for uma pessoa que não está ciente de alguns vieses cognitivos, como viés da confirmação e efeito Dunning-Kruger. Esse sujeito fica surpreso da Força Aérea investigar algo não identificado no espaço aéreo brasileiro. Essa é ótima. E depois quer ser levado a sério. Ele fala de discos voadores pousados que foram registrados em abundância, mas sequer apresenta qualquer evidência disso. Lembrando que ele investiga essas alegações desde a década de 80. Ele diz receber 10 fotografias por mês que não podem ser explicadas de outra forma. Então vamos fazer a conta. Ele investiga desde 1985 até 2012, ano da entrevista. Claro que ele continuou após isso, mas não podemos cobrar do que ele declara na entrevista coisas posteriores.
Logo, temos em torno de 27 anos. Vamos ser bonzinhos e cobrar apenas os 10 anos anteriores à entrevista, ou seja, de 2002 a 2012. Assim estaríamos contando apenas os anos em que a publicação dele já teria alguma fama. 10 fotos por mês dariam 120 fotos por ano. Em 10 anos, teríamos 1.200 fotos que ele diz não poderem ser explicadas de outra forma. E, no entanto, tudo que ele tem para mostrar são suas palavras. Realmente é uma investigação muito criteriosa. Pronto. Agora ele vem falar em criacionismo por intervenção alienígena. E tudo que oferece sobre isso é falácia do argumento da autoridade anônima, pois ele não diz quem são os biólogos que seriam responsáveis por essas ideias. Ele diz que tem formação científica. No entanto, parece que esqueceu como funciona o método científico, ou o que é ônus da prova. Agora ele fala de astrônomos que poderiam concordar com ele, mas mais uma vez, nenhum nome. Ou seja, vamos falar juntos em 1, 2, 3. Falácia do argumento da autoridade anônima. Mais uma vez. Agora ele menciona Stephen Hawking e Michio Kaku. Mas quero ver ele achar uma citação de qualquer um destes dois afirmando que somos visitados por ETs de forma definitiva. Estamos falando de duas pessoas que entendem a necessidade de evidências. Se nenhum dos dois apresentou nenhuma evidência até hoje, é porque não possuem tais evidências. Ambos entendem que tais afirmações, sem as devidas evidências e com base apenas em reputação, seria cometer duas falácias: transferência do ônus da prova e argumento da autoridade. Estes dois autores já falaram de forma hipotética sobre o assunto em mais de uma vez. Mas existe uma diferença clara entre se formular uma hipótese e se afirmar categoricamente algo. E antes que eu esqueça, eu já mencionei e vou mencionar mais vezes crenças e conhecimentos. As definições que uso para esses termos são as estabelecidas pela epistemologia. Link na descrição. Muitos cientistas falam abertamente da possibilidade de vida fora da Terra. Eu mesmo, por exemplo, considero extremamente provável. Porém, uma coisa é falar que existem formas de vida em outros planetas. Outra completamente diferente é falar que essas formas de vida viajam até aqui para fazer turismo sexual com vacas e outros absurdos. E sim, estou destacando um dos tipos em particular de alegações como forma de expor o ridículo de se fazer uma alegação extraordinária sem qualquer evidência que a suporte. Então ele ataca Marcelo Greiser, pois este já se manifestou publicamente sobre a questão de forma cética a tais alegações. Ao final, vou deixar uma citação do Marcelo à Folha de São Paulo, onde ele fala sobre OVNIs e explica muito bem a questão. Caso esse sujeito se lembrasse de algo de sua formação científica, ele saberia muito bem o que é a posição de ceticismo a tais alegações e o porquê dessa posição ser importante. Mas ele prefere acreditar a conhecer, e esse é o problema da ufologia em geral. Segundo a epistemologia, conhecimento é um subgrupo de crença, onde esta crença é necessariamente verdadeira e justificada, ou seja, suportada por evidências. Agora ele vem falar nos Anunnakis e mitologia suméria. Antes de continuarmos, gostaria de deixar claro que esse é um assunto que eu conheço razoavelmente bem, e inclusive tenho em algum lugar aqui na minha casa uma cópia impressa da Epopeia de Gilgamesh. Esse é um texto fácil de se encontrar online, seja à venda como livro ou uma cópia virtual, em PDF, e foge um pouquinho ao assunto ufologia, então eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa porque é ridiculamente fácil de encontrar. O que ele está fazendo aqui é reler relatos míticos, pensar aquilo que ele acha interessante e descartar todo o resto. Algo muito comum de ufólogos e religiosos fazerem.
Porém, quando você pede uma evidência que suporte a interpretação da narrativa mítica, tudo o que temos são mais falácias e farsas. Se houvesse qualquer evidência arqueológica que suportasse tais alegações, elas já teriam sido apresentadas, principalmente se as mesmas fossem tão abundantes quanto ele afirma. Mas, mais uma vez, essa é a diferença em se apoiar em crença ou conhecimento. Caro João Brites, meus parabéns pelo Paraciência. Para quem não está familiarizado com o termo, é outra forma de falarmos pseudociência. E também por lembrar que ufologia muitas vezes se mistura com crença. Então ele diz que cientistas querem tapar o céu com a peneira. Sim, foram essas as exatas palavras dele, e sei que a frase original é o sol com a peneira. Mas isso foge ao ponto. Ele provavelmente tentou fazer um trocadilho, mas que infelizmente não teve a menor graça. Cientistas sérios examinam alegações sempre do ponto de vista cético, pois é assim que o método científico funciona. Observa-se algo, formulam-se ideias iniciais sobre o alvo da observação, ideias essas chamadas de hipóteses. Então se testa essas hipóteses, os testes são publicados e revisados por outros cientistas. Se tudo estiver correto, então essa hipótese se torna uma teoria científica, o grau máximo de uma ideia em ciência. E é assim que funciona o método científico. Ele diz que ufologia é ciência pura, mas tudo que ele apresenta são falácias e hipóteses. Evidência que é bom, não temos nenhuma. Se ele ou qualquer outro ufólogo tivesse evidências para qualquer alegação de avistamento de OVNIs ou ETs, teríamos algo que faria o mundo parar. Estaria em todas as formas de mídia, não seria algo que poderia ser ocultado. Por exemplo, vamos voltar a 1995, com o vídeo da autópsia do ET. Ele se espalhou numa velocidade assombrosa, mas é uma pena que foi uma farsa. Na época, o uso da internet era muito mais restrito do que hoje. Logo, era mais difícil para isso se espalhar do que seria hoje. Não há como se ocultar conhecimento. Conspirações para se ocultar conhecimento estão destinadas a falhar. E isso não é achismo, é baseado no trabalho de um matemático que agora me escapa o nome, mas eu já mencionei ele nos outros vídeos que eu fiz sobre ufologia. Então, se vocês viram os vídeos, vocês sabem de quem eu estou falando e sabem do trabalho e sabem que na descrição de tais vídeos tem link para a pesquisa dele. Então ele declara que a ciência é mistério. E concordo. Nenhum cientista deve pautar seu trabalho em suposições ou crenças pessoais. Ciência deve partir de uma posição neutra, cética. Dessa forma, o resultado da pesquisa está fundamentado apenas no método científico, não em opiniões pessoais do pesquisador. É através da ciência que conseguimos adquirir conhecimento sobre o cosmos, sobre o nosso planeta, sobre nossos corpos, nossas mentes, ou seja, qualquer coisa que pertença à realidade. A alternativa a essa postura é abraçar superstições e crenças. Ele começa a dizer que existem evidências, mas apresentar alguma que é bom, nada. E essa é a diferença entre acreditar e saber. As ciências e a história não seriam reescritas se alguma evidência de tais alegações fosse apresentada e verificada. Então tal alegação seria incorporada ao corpo de conhecimento que já temos. Por exemplo, quando o campo da física quântica foi elevado à teoria, a física newtoniana não foi jogada fora. O corpo de conhecimento da física foi expandido com o acréscimo da mesma. Para finalizar, o que tivemos hoje foram apenas mais falácias e nenhuma evidência. Temos alguém que quer acreditar e não saber a respeito.
Alguém que evidentemente esqueceu o método científico está preso a vieses cognitivos. Quanto ao uso de qualquer conhecimento ao se investigar algo desconhecido, não se pode fazer pré-julgamentos. Todo conhecimento que precisa ser usado para buscar uma explicação deve ser usado. E eu gostaria de deixar claro que eu me refiro a conhecimento, não crença. Agora, encerro esse vídeo falando a citação do Marcelo Greiser, que explica de forma majestosa como a ciência vê a questão. Sem dúvida, a descoberta de vida inteligente fora da Terra seria a mais importante na história da ciência. Imagine que maravilha se nós não estivermos sozinhos no universo, mas na companhia de várias outras civilizações. Poucos podem ter mais interesse nessa possibilidade do que os cientistas, mas como disse Carl Sagan, é justamente quando nós queremos muito alguma coisa que devemos redobrar nossa cautela, evitando transformar fantasias em realidade. Marcelo Greiser. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde, então seja sempre cético. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal e deixe seu joinha no vídeo. E também na página de Facebook. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. Vida longa e próspera!